boa noite a todos, paz seja convosco. Mais um aplauso e um grito para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, que bom que você está aqui. Vira para uma pessoa bem bonita aí, vê se você encontra aí. E fala, que bom que você está do meu lado, é uma honra para mim. Aleluia! Glória a Deus, isso. Pode se assentar enquanto você, que já cumprimentou 33 pessoas, falando é uma honra estar perto de você. Glória a Deus. Que bom estar na casa do Senhor, num friozinho desse. Aleluia, vencendo a nossa casa, né? Que é tão gostoso ficar em casa quando está quentinho, né? Quando está frio, aconchegante. Mas a casa de Deus, a casa do Pai, é muito bom estar também. Amém? Então não troque a casa de Deus, pelo menos quando tem culto, celebração. E que bênção que vocês estão aqui. São vencedores já venceram, já estão como vencedores ao Senhor. O Senhor Jesus, ele contava parábolas, ele dizia assim, que a minha fuga ou que a fuga não seja no inverno. Vocês já ouviram bastante falar nisso. Não é fácil, inverno é inverno. Mas que bom que vocês estão aqui, eu creio que vocês não vão se arrepender. Já pelo louvor vocês já sentiram, amém? Então quero convidar você a abrir a Bíblia, lá no livro de Josué, glória a Deus. Josué capítulo 6. Quantos já viram falar de Josué? Josué, capítulo 6, versículo 20, é lá no Antigo Testamento. Você que está sem a Bíblia aí, chega do lado de uma pessoa que tem. Se você puder, você está bem sentadinho aí. Se der para você chegar perto aí, não precisa levantar não. E nós vamos ler ali em Josué capítulo 6, versículo 20. Você encontrou? Talvez esteja aqui, aí, ó, está ali na frente também. Olha, irmãos, igual o pastor dizia, não perca o costume de trazer a Bíblia. Às vezes a gente fala, não, passa lá no telão, então não vou trazer a Bíblia. Traga que é bom, amém? Diz a palavra do Senhor, gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, tomaram a cidade. Quantos pode dar um grito? Aleluia! Diz que Deus não é surdo, né? E Deus pedia sempre para o povo gritar, era uma festa tremenda. Uma vez, o povo de Israel estava celebrando, ouviram-se a 1 quilômetro de distância o barulho do arraial, quando a arca chegou no acampamento. Deus é um Deus maravilhoso, amém? Feche os seus olhos, coloque a mão assim na altura do seu coração, aleluia. Talvez você já até sabe o que eu vou pregar, mas eu creio que a maioria não sabe. Por causa desse texto, que eles entraram lá em Jericó, as muralhas caíram. Deus tem o melhor para você, amém? Deus tem o melhor. E às vezes a gente se pergunta como pregador, como aquele que vai falar da palavra de Deus para as pessoas. Puxa, a gente não sabe a necessidade. E até se a gente sabe da necessidade, como que você vai ficar falando? Você tem que usar a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo, ele conhece cada uma das nossas necessidades. Talvez você nem veio aqui para buscar algo, para uma necessidade que você tem. Eu creio que todos têm, mas talvez você não veio e fala, não, Senhor, eu vim aqui porque eu quero ter um encontro contigo. E Deus sabe qual que é a intenção do teu coração aqui nesta noite. Ele sabe mesmo. Ele sabe o que você vai fazer ao ser abençoado. Ele sabe o que você vai fazer se você não receber aquilo que você está procurando. Ele sabe. E eu creio, amados, e eu tenho crido sempre isso, colocado isso no meu coração. Que Deus, ele sabe o melhor para nós. Ele sabe na hora que eu preciso receber, na hora que eu não posso receber. E quando ele faz isso é porque ele sabe aonde ele quer me levar. Eu sei que muitas coisas que se eu recebo agora eu posso me perder. Mas eu sei também que quando no momento certo Deus me dá aquilo que é necessário para mim, para a minha caminhada, eu sei que eu vou crescer. Deus nunca vai te dar nada que vai te atrapalhar de servir a Ele. Pai querido, em nome de Jesus, começa a tocar, Pai, em cada vida, Senhor, que a Tua palavra venha, Senhor, como um fogo, Pai. Que a Tua palavra venha como a água, Senhor. Que a Sua palavra venha como um martelo, Senhor, que quebra a penha, que quebra a rocha. Que a Tua palavra, Pai, que nunca falhou,
que ela venha continuar, Pai, operando poderosamente. E todos aqueles, Pai, nesta noite, saiam daqui, Pai, com uma resposta do Senhor. É no nome de Jesus, Pai, fala com cada um de nós, Pai, nós queremos te ouvir. E quantos podem dizer amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, amados, ela é poderosa e ela fala sozinho. Quantas vezes já deve ter acontecido com você, já aconteceu comigo. Eu vou ler a palavra de Deus, ou até mesmo num culto, e de repente quando vai ler, ou alguém lê no início, ou o pastor vai ler, Deus já começa a falar comigo. E talvez quando você abriu comigo em Josué capítulo 6, Deus já começou a falar com você, porque a palavra de Deus ela tem poder próprio, ela não precisa de mim, porque o poder é dela, amém? A única coisa que ele precisa é que eu abra a boca e fale e anuncie dela, mas na realidade, se você for ver diretamente, a palavra de Deus não precisa de homem nenhum, porque ela já tem poder próprio, amém? E como tem? A palavra de Deus, quando você, por isso que é um incentivo. O pastor sempre tem falado, o incentivo de você pegar a Bíblia e ler. Não só depender dos cultos, mas ter uma devocional, ler. Porque ela tem poder próprio. Às vezes a gente vem numa celebração, num culto, porque Deus vai falar comigo e vai usar o pastor ou alguém do louvor ali, Deus vai falar comigo. Amém, venha com esse propósito, mas não só com esse propósito, você tem que ter um propósito assim, quando eu abro, leio a palavra de Deus, Deus fala comigo também, amém? Deus pode falar com você, e como fala? Deus já falou com você assim, lendo particularmente a Bíblia? Levante a mão e chacoalha aí, aleluia, seja exibido mesmo, aleluia. Deus fala, Ele é poderoso, amém? O nosso Deus não é mudo, e nem manda recado, quando Ele fala mesmo, dá umas vergonhas, às vezes você abaixa a cabeça e fica, mas é Deus, e Deus tem o melhor para você, amém? Por isso, amados, a gente sempre tem que colocar assim na nossa vida, que muitas vezes, algumas dores que acontecem na nossa vida que não era para acontecer, foram decisões e atitudes erradas que tomamos, não é verdade? Quantas vezes você já amargou? Quando você vê o povo de Israel, 40 anos, isso foi antes desse texto, andando no deserto, por que eles andaram 40 anos? Porque eles murmuraram. Uma murmuração que eles fizeram, demorou, a Bíblia diz que demoraria 40 dias, mas há uma parte da Bíblia que cerca de 7 dias a 10 dias, é isso que a Joyce falou lá? Quantos dias que chegariam lá quando atravessaram o Mar Vermelho até chegar na Terra Prometida? 11 dias. Uma vez um professor falou que, um outro professor dele foi para Israel, eles de camelo, eles saíram dali, fizeram o trajeto, é isso mesmo, é muito perto, da onde, do Egito à Terra Prometida, era muito perto. Só que era 3 milhões de pessoas, então 3 milhões de pessoas demoraria um pouco mais, criança, animal, ouro, aquelas mochilas cheias de pedras preciosas, eles saíram com muita riqueza do Egito. Então era mais difícil, só que porque eles murmuraram, eles amargaram 40 anos, e a gente vai ver um pouquinho da história, o quantos eles pereceram, por causa de quê? De uma decisão errada, de uma atitude errada que eles tomaram. E a gente vê que só 2 homens entraram na terra. Vamos lá? Um nós limos aqui, Josué, e o outro? Calebe. Os seus filhos e os filhos daqueles que murmuraram. Deus não destruiu todos, mas todos aqueles que tinham 20 anos para cima, morreram e foram sepultados no deserto. Porque a nossa decisão e a nossa atitude, amados, vai fazer muitas vezes nós fracassarmos e vamos colher isso. Não tem como não colher das atitudes erradas. E é sobre isso que eu vou falar na vida de Josué. Por que Josué foi um homem de sucesso e conquistou tanto? Por que ele bebeu, comeu do bom e do melhor na terra prometida com sua família? Por que Josué viveu 110 anos, morreu na sua força, como Moisés também morreu lá na sua força, mas Deus não deixou ele entrar? Por que Josué conseguiu conquistar? E por que eu não? Deus, Ele quer que nós venhamos tomar atitudes certas, amém? Diga assim, atitudes certas me levarão à vitória e ao sucesso, amém? Olha só, se você quiser abrir comigo, lá em Josué capítulo 1, a Bíblia fala sobre a trajetória ali da conquista. Como que Josué conquistou? Porque não foi assim, Josué chegou lá, derrubou aquelas muralhas lá, em nome do Senhor. Foi muito difícil para Josué, porque Josué ele teve que enfrentar um funeral. E esse funeral
era do seu pai espiritual, do seu mentor, daquele que tinha o manto. Josué viu ali, não que ele viu, mas ele passou o processo, porque ninguém viu Moisés morrer. Assim, vê. Soube que ele morreu, Deus falou, sobe no monte, eu vou te mostrar a terra só para você babar. Fica babando aí, viu? Quem mandou você bater na rocha? Então baba aí na terra aí, de longe, porque ele nem chegou lá. De um monte que dava para ver a terra. Olha aí, Moisés, baba bastante. Mas você não vai entrar. E Deus falou, Deus, deixa eu só dar uma pisadinha. Não, você não vai entrar. Aí ele morreu lá no monte, e a Bíblia até diz que ninguém encontrou o corpo de Moisés, porque Deus o sepultou lá no monte. Mas a história aqui em Josué capítulo 1, versículo 1 e 2, a Bíblia está falando que Josué estava chorando. Josué estava se lamentando, porque o seu líder morreu. E olha o que diz aqui em Josué capítulo 1, versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Por que Deus mandou Josué se levantar? Ele estava chorando e era um costume. O costume judeu, eles choravam muito tempo, depende quem morria até, eles ficavam 40 dias, 60 dias chorando. A morte era um costume. Só que nesse tempo aqui, Deus falou, Josué, levanta. Porque Moisés morreu e você vai conduzir esse povo. O que Deus estava falando para Josué ali? Olha, Josué, morreu, acabou. Agora eu trago vida. E eu quero que, assim como Moisés liderou o meu povo, eu quero que isso que Moisés fez, você continue. Amém? Você sabe que muitas pessoas já passaram. E tem pessoas que estão vivas como mortas, são os moribundos. E não dá tempo mais a gente ficar chorando e se lamentando daqueles que não fizeram ou daqueles que se passaram. É o nosso tempo. Amém? É o nosso tempo. Aquilo que passou, passou. E tem pessoas que às vezes você está pensando comigo, que fica pensando e fica preso muito no passado. De coisa que você não fez, que deixou de fazer. Vai resolver alguma coisa? Não vai resolver. Imagina só se Deus deixasse Josué lamentando lá uns 70, 90 dias, todo mundo ia ficar lá morto, não ia atravessar nada, não ia receber nada. Mas Deus falou para Josué, Josué, Moisés morreu, agora levanta e toma posse dessa terra. Amém? Só que é fácil, né? Moisés morreu, Josué vai, conduz esse povo aí, é fácil. Sabe quem que era Moisés? Quem sabe quem que era Moisés? Cientista, que mais? Um gênio, um líder extraordinário. Se você estivesse no lugar de Moisés, você tinha mandado matar antes já aquele povo. Povo murmurador era aquele povo. Moisés, ele era um grande escritor e um grande homem de Deus. Amém? Um homem esplêndido. Você olha no Antigo Testamento, você olha a figura de Moisés. Os judeus, até hoje, eles quase que idolatram Moisés. O meu pai, nosso pai Moisés. Vocês lembram que no tempo de Jesus, nosso pai Moisés. Porque Moisés foi um grande homem. E quem que era Josué? Um servo. Zé ninguém, entre aspas, se fôssemos comparar com Moisés. Josué não era ninguém. Ele era um servo de Moisés. Ele era um discípulo de Moisés. E quem era Moisés? Um grande homem. Então é fácil, né? Deus fala, olha, Moisés morreu, agora você vai. Mas eu, Senhor? Sim, você. Olha, amados, que coisa interessante. Josué, ele recebe aquela incumbência do Senhor e não ficou ali achando, mas Moisés era aquele homem. Não, ele pegou aquela incumbência, amém? Amém? É isso que nós temos que fazer como igreja. Os homens do passado passaram. Davi não pode vir aqui, nem Moisés, nem Josué, é a tua vez, amém? 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 Mas não, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Moisés, Josué é um grande conquistador. E você, quem você é? Você tem sido um discípulo fiel? Uma discípula fiel? Tem sido?
Josué era um homem lá qualquer, mas ele era um discípulo fiel, ele estava na cola de Moisés, ele estava na cola do seu mentor. Que tipo de discípulo você tem sido? Como que você tem se comportado como discípulo? Deus quer passar o bastão para você, amém? Amém? Mas que tipo de discípulo você tem sido? A diferença, amados, não está em si na preparação. Porque às vezes a gente compara muito, aquela pessoa. A diferença está em se você é homem de Deus ou mulher de Deus, amém? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Às vezes a pessoa fica tanto na preparação, mas não esquece se esquece de estar na presença de Deus. Preparação é importante, amém. Depois eu vou falar uma frase sobre a preparação. Mas eu tenho que ser primeiro homem e mulher de Deus, amém? Amém? Assim como Josué foi. E Josué, ele com 110 anos de obediência, conquista e sucesso. Você não vê Josué murmurando, reclamando. Você não vê Josué ali ciscando. Você vê Josué indo para frente, amém? Essa tem que ser a nossa atitude. Mas eu quero pontuar algumas atitudes aqui que Josué, ele foi muito feliz. E nós podemos aprender hoje, olha, século 21, 2011, aprender lá com Josué. Lá no passado, esse é o poder da palavra de Deus, amém, amados? A palavra de Deus, ela é tão antiga de escrita, mas tão atual. Jornal que vai sair amanhã, Tribuna do Interior, não é tão atual como a Bíblia Sagrada, amém? Que você tem, e às vezes você quase não usa ela. Gosta mais de ver as notícias lá da internet do que pegar a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito mais poderosa do que qualquer notícia que vai sair, que vai acontecer, amém? Amém? Porque ela acontece na tua vida e ela tem poder para mudar a sua vida. Glória a Deus. A primeira coisa que eu vejo aqui em Josué, a atitude que ele tomou, que é uma das primeiras que nós devemos tomar, é que reconhecer que o Deus que ele servia era poderoso e que não haveria nenhuma nação, nada que ele não poderia conquistar. Amém? Diga-se a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Reconheça isso na sua vida, a grandeza de Deus. Nós às vezes engrandecemos tantas coisas, não é? E principalmente às vezes a gente foca naquelas coisas ruins, naquelas coisas que está dando errado. Engrandeço. Mas Josué, ele aprendeu a confiar na grandeza de Deus, amém, amados? Ser aquele que vai suceder Moisés não é fácil. Mas ele reconhecia a grandeza de Deus. O Deus que estava com Moisés, ele cria que estaria com ele, amém? Amém? E ele foi exibido, Moisés não entrou e ele entrou, porque ele acreditou na grandeza de Deus, diga aleluia. Ali em Josué capítulo 1, versículo 3, olha o que a Bíblia diz. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Amém? Então ele acreditou nesta palavra, a grandeza do Senhor. Primeiro, não sei se vocês sabem, Josué, esse nome, ele ganhou depois, foi trocado esse nome, porque ele tinha o nome de Oséias, até a Bíblia destaca lá, Oséias, filho de Num, depois Josué. Porque a palavra Oséias significa salvação. Oséias, salvação. E Josué? Deus que é a salvação. Amém? Tem muita diferença isso. Salvação. Mas agora Deus é a minha salvação, porque ele estava acreditando no poder, até o nome dele declarava isso. A grandeza é do meu Deus, então eu vou conquistar, eu vou receber. Palavra do Senhor lá em Mateus, o próprio Jesus disse assim: aos homens isso é impossível. Disseram, Jesus, quem pode se salvar? Quem pode salvar? Homem nenhum pode salvar homem. Não pode. Mas ali em Mateus capítulo 19, versículo 26, continuando o versículo. Mas a Deus tudo é impossível. Amém? Ou não amém? Para Deus tudo é possível. O homem tudo é impossível. Ainda que algumas coisas a gente consegue, né? Mas para Deus nada. Amém? A Bíblia diz aqui em Marcos 9, 23. Ao que disse Jesus: se podes, tudo é possível